Bom dia. Então, vou apresentar aqui uma solução das equações diferenciais ordinárias com condição inicial, o chamado problema de valor inicial. Então, nós temos uma equação diferencial de primeira ordem, y' igual a fxy, e y de x0 é igual a y0, onde o x varia no intervalo continuamente de A até B. Então, a interpretação que nós vamos ver aqui, nós temos esta situação aqui, em que eu tenho o x variando continuamente de A até B. E digamos, então, que neste ponto aqui, eu conheço a função. Então, faz de conta que a função assumiu valores exatos, dados por essa curva aqui, mas esta função é desconhecida. Então, essa aqui seria o y de x, que é a solução exata, porém desconhecida. Então, em muitos casos, é isso que vai acontecer. Em algumas equações é possível aplicar métodos analíticos de resolução de equações diferenciais ordinárias com condição inicial, mas tem certas equações que a gente não consegue descobrir a solução exata. Então, o que nós fazemos? A gente faz uma discretização do intervalo AB, escolhendo N pertencente aos naturais, maior ou igual a 1, por exemplo, N igual a 2, N igual a 4. A gente não, no princípio, como a gente quer ter uma ideia da solução, a gente não deve escolher inicialmente, isto é, num primeiro momento, não devemos escolher um valor muito elevado de N, porque, naturalmente, se a gente escolher um valor muito elevado, isso vai gerar um grande esforço computacional. Essa é a nossa intuição, nós já vimos nos métodos de integração numérica, no cálculo de ajuste, no cálculo de polinômios interpoladores, que o N, que em geral está relacionado com alguma característica do programa, se for muito elevado, eleva também o esforço computacional, necessitando que a gente use um programa ou uma planilha mais sofisticada. Então, vamos imaginar aqui valores N igual a 2, N igual a 4, enfim, um N natural igual a 1. Então, a gente define em todos os métodos que vamos usar, tanto o método de Euler quanto o método de Runge-Kutta, o H, que é B menos A sobre N, então o H é chamado de passo, e então tem os pontos da malha e N, que são os pontos x0, x1, etc., xn, onde o x0 é igual a A, o x1 é igual a A mais H, o x2 é igual a A mais 2. Todos esses pontos estão neste intervalo AB e eles são igualmente espaçados. Então, que vai ser o ponto x0, aí nós vamos ter um ponto x1, depois um ponto x2, depois vem o x3.
e assim sucessivamente. Então, a distância entre dois pontos consecutivos é exatamente o h. Né? O h é a diferença entre o xi mais 1 e o x índice i. Né? Bom, então o que vai acontecer? Né? Nós vamos utilizar tanto a fórmula do Médio-Euler quanto a fórmula do Médio-Runge-Kutta para produzir aproximações. Então, no ponto, veja que no ponto x0, que é o ponto igual a A, esse valor aqui é conhecido porque vem dado lá na condição inicial, o y de x0 é igual a y0. Né? Então, nesse ponto aqui no x1, eu vou calcular, digamos, um y1. Né? Aqui no ponto x2, eu vou reforçar aqui o y2. Né? Então, digamos aqui um y1, aqui um y2. Digamos aqui no ponto x3, digamos lá que o y3 seja maior, né, que o valor exato. E assim sucessivamente até chegar aqui, digamos aqui que o ponto é yn menos 1, apenas para tornar visível, né, que pode existir uma pequena diferença, e em geral vai acontecer isso, né, entre a solução dita exata e a solução fornecida pelo método numérico. É natural a gente esperar que exista essa diferença, que é chamada de erro. Né? Se é um erro na posição, vai ser na posição i, né? Vai ser o yi produzido pelo método menos o y de xi, certo? Então, nessa notação que nós estamos usando aqui, né, este valor yi representa o valor obtido pelo método numérico, e y de xi representa a solução calculada de modo exato, porque o y de x representa a solução exata. Né? É um valor de referência, porque na maior parte dos casos, né, esta expressão aqui, esta função é desconhecida. Né? Então, pelo método de Euler, que é um método de primeira ordem, nós temos que as fórmulas dadas são yi mais 1 é igual a yi mais hf de xi, yi, né? E o xi mais 1 é exatamente o xi somado com h, né? Onde o i varia de 0 até n menos 1. Né? Então, veja que y de x0 é igual a y0, né? É o valor exato dado na condição inicial, né? E x0 é igual a A. Então, na verdade, o que nós sabemos, né, é que o y calculado no ponto A é igual a y0. Tá? Então, nós vamos obter aproximações da solução exata, né, nos demais pontos da malha. Certo? E no caso da fórmula de Euler, né, do método de Euler, estas aproximações são dadas por esta expressão aqui. O método de Euler é considerado um método de primeira ordem, né, e teve um valor histórico muito importante, foi um dos primeiros métodos numéricos de resolução de equações diferenciais ordinárias que se tornou conhecido, né, se popularizou, e por isso é bastante importante. E quando a gente quer ter uma ideia da solução, ele é bastante útil porque ele é simples, né, comparado com outros métodos. Então, vamos ver algum exemplo aqui. Resolver o problema de valor
inicial y' igual a x menos 2y mais 1, y de 1 igual a 2, né? Onde o x varia de 1 até 1,3, né? Com n igual a 3. Pelo método de Euler. Então, usar 4 casas decimais. Certo? Então, nós temos, né, na solução desse problema, que, veja, aqui ó, é o intervalo de variação do x, né? O x varia de A até B, ou seja, o A vale 1, né? O B vale 1,3. O n é dado igual a 3. Então, o h, que é B menos A sobre N, esse H deve ser calculado a partir das informações sobre o intervalo de variação do X e a escolha do N. Então, uma vez que o A vale 1, o B vale 1,3, o N vale 3, o H será 1,3 menos 1 dividido por 3, ou seja, 0,3 dividido por 3 é igual a 0,1. Então, veja que os pontos da malha, nós já sabemos, ó, a partir dessa informação aqui, porque o x0 é igual a que é igual a 1. Né? O x1 é igual a mais h, ou seja, 1 mais 0,1, 1,1. O x2 é igual a mais 2 vezes o h, ou seja, 1 mais 2 vezes 0,1, 1,2. E o x3 é igual a mais 3 vezes h, 1 mais 3 vezes 0,1 é 1,3. Então, veja que o extremo superior coincide com o x índice n. O n, neste exemplo, é 3. Né? Então, começa, digamos assim, a malha com o x0, que é o extremo inferior, e termina, né, digamos assim, com o x3, neste exemplo, que é o extremo superior. Então, é isso que nós temos aqui neste caso, né? Certo? Nós temos aqui no eixo horizontal, né? Vamos marcar aqui para a gente ter uma ideia. Então, aqui estão os pontos da malha nos quais nós vamos calcular as aproximações, né? 1,1, 1,2, 1,3, porque no ponto 1 a gente sabe, né? Ó, a condição inicial que vem junto ali diz que o y no ponto 1 é 2. Então, o x0, que é o A, que é 1, se corresponde ao y0, que é 2. Então, neste ponto, vamos fazer aqui uma representação. Neste ponto, nós sabemos, né, que o valor da solução é conhecido de modo exato, porque veio dado na condição inicial. Então, fórmulas. YI mais 1 é igual a YI mais HF de XI YI, e o XI mais 1 é igual a XI mais o H. Certo? O I, neste caso, varia de 0 até 2, né? Porque o N vale 3. Então, se o I for 0, aqui é o primeiro valor possível, teremos Y1 igual a Y0 mais HF de X0, Y0. Vamos escrever aqui ó, a F de XY
E neste exemplo é x menos 2y mais 1. Essa informação, ela vem dada aqui no problema. Y' é igual a x menos 2y mais 1. Então, esta expressão que aparece aqui, quando a gente isola o y', né, a expressão que aparece aqui do lado direito é a que define a função f de xy. E o x1 vai ser o x0 mais h. Nós até já calculamos. Tá? Então, o y1, vamos calcular aqui, o y1 será o y0, que é 2. O h nós calculamos aqui nesse exemplo, que é 0,1, que é a diferença, né? Ó, é a diferença entre dois pontos consecutivos, nós já calculamos ali na seção anterior, que é 0,1. Então, vai ficar 2 mais h, que é 0,1, multiplicado por f de x0 e y0. Então, a gente vai substituir aqui, ó, né? x0 menos 2 vezes y0 mais 1. Então, vai ficar 2 mais 0,1 vezes x0 é 1. y0 é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 1. Então, vai fazer essa conta aqui. Vai ficar 2 mais 0,1. 1 mais 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 2 menos 4 é menos 2. Então, isso aqui vai ficar 2 menos 0,2, que é 1,8. E o x1 vai ser x0 mais h, ou seja, 1 mais 0,1, que é 1,1. Então, significa, no ponto 1,1, né, o valor do y1 correspondente é 1,8. Né? Então, digamos, fazendo de conta que aqui é 1,8, está aqui o y1. Então, de 1,8. Então, agora vamos calcular o próximo ponto, substituindo por i por 1. Então, nós teremos que o y2 será o y1 mais o hf de x1, y1. E o x2 será o x1 mais o h. Então, o y2 é y1, que é recém-calculado, 1,8, mais o 0,1 vezes a f do x1. Quanto é que é o x1? É 1,1. Né? Vou botar ponto e vírgula aqui. Quanto é que é o y1? É 1,8. Então, tu vai substituir esses valores aqui lá na lei da função. 1,8 mais 0,1, que multiplica x, 1,1, menos 2 vezes y, 1,8, mais 1. Vai fazer esse cálculo aqui. Isso aqui vai te dar 1,8. Vai subtrair aqui 1,1 mais 1 dá 2,1, menos 3,6. Então, vai ficar 0,1, multiplica 2,1 menos 3,6, que é menos 1,5. Multiplica aqui, fica menos 0,15, ou seja, 1,8 menos 0,15, que é 1,65. E o x2, que é a posição aqui no eixo x, né, correspondente ao y2, ó, x2 é 1,2, né, ó, porque é o x1, então é x1 mais h. Quanto é que é o x1? Está calculado ali, ó, 1,1, mais 0,1, que é 1,2. Né? Então, nesse ponto, o y2 é 1,5, um pouquinho menor aqui. Digamos aqui o y2. Então, calculamos a segunda aproximação. E agora, vamos calcular, se o i for 2, nós teremos y3 igual a y2 mais h vezes f de x2 e y2. Né? E o x3 será o x2 mais o h. Então, y3 é igual a y2 mais h, que multiplica f de x2 e y2. O y2 recém-calculado é 1,65.
o H é 0,1, que vai multiplicar x2. x2 é 1,2, então vou colocar lá no lugar do x, ó. 1,2 menos 2 vezes y. Quanto é que é o y? 1,65 mais 1. Então, fazemos essa conta aqui, vai ficar 1,65 mais 0,1, que multiplica 2,2 menos 3,3, dá menos 1,1. Menos 1,1. Então, vai ficar 1,65 menos 0,11, que vai dar, então, 1,54, né? E o x3 será o x2 mais o h, o x2 recém-calculado, que é 1,2 mais 0,1, que é igual a x, igual a 1,3, que é exatamente ponto B, né? Aqui. Então, neste ponto, a função é 1,54. E o y3. Então, essa é a interpretação, né, desses resultados, né, certo? Então, temos que n igual a 3, resulta, né? Bom, y de 1 é 2, né? Esse valor aqui é obtido da condição inicial, o y no ponto 1,1 é aproximadamente igual a 1,8, o y no ponto 1,2 é aproximadamente igual a 1,65 e o y no ponto 1,3 é aproximadamente igual a 1,54. Então, é assim que a gente interpreta, né, esses resultados aqui, exceto o primeiro ponto, digamos assim, né, que é o ponto que vem lá da condição inicial, onde a gente conhece a solução exata, né, nos demais pontos que a gente obteve foi uma aproximação da solução exata do problema. E vocês, se tiverem interesse, poderão obter a solução analítica desta equação diferencial com condição inicial. Então, o segundo exemplo, vamos resolver o seguinte problema de ordem inicial. Y igual a 1 mais y sobre x, y de 1 igual a 2, né? Com o x variando de 1 até 1,5, com n igual a 2, pelo método de Euler. Né? Certo? Então, o que nós temos? Né? F de xy, neste caso aqui, é 1 mais y sobre x, que é essa expressão que aparece aqui do lado esquerdo, né? O x0 é 1,
o y0 é 2. O A vale 1, o B vale 1,5, tá certo? E o N vale 2. Né? Então, o H, que é igual a B menos A dividido por N, é igual a 1,5 menos 1 dividido por 2, que é 0,25. Então, nós teremos que o y mais 1 é igual a y mais hf de xi, yi, né? E o xi mais 1 é igual a xi mais h. Então, o que vai acontecer aqui? É yi mais h que multiplica. A função é 1 mais yi dividido por xi. Né? Aqui o i vai ser 0 e 1, porque o n vale 2. Né? E nós vamos calcular, né, o xi mais 1 através dessa fórmula. Então, se o i for igual a 0, os pontos da malha, vamos calcular. O x0, que é o A, neste exemplo, é 1. Né? O x1 é A mais H, então é 1 mais 0,25, 1,25. Né? E o x2 é A mais 2H, 1 mais 2 vezes 0,25, que é 1,5. Então, I igual a 0. Teremos y1 igual a y0 mais h, que multiplica 1 mais y0 sobre x0. Então, o y0, neste exemplo, é 2, o h é 0,25, multiplica 1 mais 2 dividido por x0, que é 1. Então, isso aqui vai dar, fazendo os cálculos, né? Vai ficar 1 mais 2, que é 3, 2 mais 0,25 vezes 3. Né? E o x1, que é x0 mais h, nós já calculamos ali, né? É o a mais h, porque o a e o x0 são iguais. Então, vai dar 1 mais 0,25, que é 1,25. Então, completando o cálculo ali, né, o y1 vai ser 2 mais 0,75, ele tem que multiplicar aqui, ó, é 2,75. Né? E o ponto x1 correspondente é o ponto 1,25. Agora, se o i for 1, né, teremos y2 igual a y1 mais h, que multiplica 1 mais y1 sobre x1. Né? E o x2 é a mais 2h. Então, o y1 que nós calculamos é 2,75, o h é 0,25, que multiplica 1 mais 2,75 dividido por x1, que é 1,25. Certo? E aqui vai ficar 1 mais 2 vezes 0,25, 1 mais 0,5, que é 1,5. Então, completando o cálculo, y2 vai ser 2,75 mais 0,25, multiplica 1 mais 2,2, 2,75 mais 0,25 vezes 3,2, que vai dar 3,55. E o x2 é igual a 1,5. Então, a conclusão a solução é y0, né? Y de 1 igual a 2. Né? Y1, isto é, o y calculado no ponto 1,25, aproximadamente igual a 2,75. Né? E o y2, que é o y calculado no ponto 1,5, aproximadamente igual a 3,55, obtida pelo método de Euler.
Então, essa aqui é a condição inicial, né? Método de ROI. Até breve.